Olá, galerinha! Beleza? Estamos de volta. Hoje vamos trabalhar a parte aí agora das propriedades da matéria. O que a matéria, né? O que as substâncias ou o que a matéria nos apresentam no mundo macroscópico. Então, vamos lá. Propriedades da matéria. Então, quais são as principais propriedades básicas que nós temos da matéria? Então, nas propriedades básicas da matéria, nós já podemos, de largada, trabalhar aí com os sistemas químicos e suas transformações. Então, vamos lá. Primeiro, como a gente já havia mencionado, matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Mármore, ouro, látex, madeira, camisa, corpo, osso, lago, tudo natureza que tem massa e ocupa espaço, nós definimos como matéria, ok? Professor, tem alguma coisa que ocupa espaço e não tem matéria? Tem sim. Nós temos a luz. Viu aí, ó? Luz. Ela ocupa espaço, mas ela não tem massa, ok? Então, vamos lá. Corpo seria a porção limitada da matéria. Então, seria um pedaço da matéria que a gente tira para poder, por exemplo, analisar. O objeto é o corpo produzido pelo ser humano, com determinada finalidade. Então, eu pego um pedaço de pedra e transformo ela numa ponta para fazer aí cortes. Então, isso seria o objeto, que seria a transformação do corpo. Então, o que nós temos? Por exemplo, a gente tem aí, né, expresso no nosso desenhozinho. Nós temos o mármore, a pedra bruta, que nós transformamos no corpo, que são as chapas, né, as pedras, as placas. E dessas placas nós fazemos os objetos, que é uma pia. Mesma coisa, nós temos o ouro bruto, a qual nós transformamos em barra e transformamos posteriormente em objeto, né? Em uma joia. O látex, que é a substância, nós transformamos ela em uma ligote, que é um pedaço de borracha, e essa borracha nós transformamos em um patinho. Então, o patinho seria o objeto. Então, fica aí pra gente, né? Que nós temos a matéria, corpo e objeto, ok? Ar é matéria? O ar ocupa lugar no espaço? Ocupa. Certo? Tá aí, ó. Se a gente prender o ar dentro de um balão. Então, as moléculas do ar, no estado gasoso, estão em constante movimento e ocupam o volume que depende do recipiente. Então, tem uma massa de ar? Tem. Então, é matéria. Tem massa? Tem. Olha lá. Se a gente fizer uma balancinha com dois balões, a gente vai observar que ele tem um desequilíbrio ali, que ele consegue equilibrar quando a gente acaba enchendo, né? Ou se a gente estourar, ele desequilibra. Ou seja, tem massa. Então, se ocupa espaço, se tem massa, é matéria. Tudo bem? Então, temos aí como matéria, né? Madeira, aí igual o outro exemplo que a gente coloca lá do corpo-objeto, né? A madeira vira a tábua, que vira a mesa. O ferro, que vira a barra, que vira a grade. O granito, que vira um pedaço de granito e que vira uma estátua de granito. Então, nós temos aí outro exemplo de matéria, corpo, objeto. Agora, as propriedades da matéria, né? Existem várias, mas três a gente vai colocar aqui, que é a organoléptica. O que são as propriedades organolépticas? São dos 5 sentidos: sabor, cor, tato. Então, como é que a gente pode observar as propriedades organolépticas? Cheirando, experimentando, vendo, né? Então, isso são propriedades organolépticas. Agora, as propriedades físicas, elas dão características à substância. São identidades que a substância tem. Então, nas características físicas, a gente pode ver, por exemplo, o ponto de fusão, né? A temperatura em que um sistema derrete. Então, isso aí é uma característica física. Já as propriedades
químicas, né? Relacionada a quando as substâncias se transformam, ou seja, na reatividade, na toxicidade, na oxidação, ou seja, libera gases, libera calor, tudo isso caracteriza pra gente aí uma parte de propriedades químicas. Por exemplo, aí, ó, um experimentozinho que é fazer a espuma expansiva, desculpa, opa, foi mal. É isso, ó, física, hein? Não é química, espirrou. Mas lá, a propriedade química. O cara produzindo ali a espuma expansiva. Dois líquidos que viram uma espuma. Você pode ver que sai até um gásinho ali na brincadeira. Então, essas são propriedades, 3 propriedades: organolépticas, físicas e químicas. Ok? Quando a gente fala de uma propriedade dos materiais, a gente tem a densidade, né? Os materiais em si, eles apresentam densidade específica. Pode ser uma densidade generalizada? Pode, né? Pode ser uma identidade generalizada. Mas a identidade que nós temos, né, que a densidade, cada material ou cada substância vai ter especificamente a sua. Então, o que seria a densidade? É a relação entre massa e volume de uma substância. Essas propriedades mostram a comparação do material com o outro, ou seja, eu posso determinar materiais diferentes por diferença da sua densidade. Então, a densidade é a massa dividida pelo volume, certo? É a massa dividida pelo volume e, né, a densidade é inversamente proporcional à quantidade de volume. Quanto menor a densidade e vice-versa. Ou seja, quanto maior a massa, menor o volume, maior a densidade, certo? A densidade são diretamente proporcionais, ou seja, quanto maior a massa, também maior a densidade. Aumentou a massa, aumentou a densidade. Inversamente ao volume. Aumentou o volume, diminuiu a densidade. Então, a densidade é uma razão entre massa e volume. Geralmente dada em gramas por centímetro cúbico, miligramas por litro, ou gramas por litro, quilogramas por litro. Sempre a unidade de massa por volume. A mais utilizada é gramas por centímetro cúbico, ou também a grama por ml, tá? Que tem a mesma dimensão de grama por centímetro cúbico, ok? Então, quem pesa mais? 1 kg de chumbo ou 1 kg de algodão? A resposta seria: 1 kg de chumbo é muito pequenininho, 1 kg de algodão é muito grande. Então, o algodão e o chumbo, apesar de você estar querendo comparar 1 kg, eles vão ter o mesmo peso. O que eles vão apresentar é uma densidade diferente. Então, observa-se que com o mesmo volume, com o mesmo peso, 1 kg de algodão e 1 kg de chumbo, no algodão você tem um volume muito maior. E no chumbo você tem um volume muito menor. Igual nós falamos, é inversamente proporcional. Então, quando o volume é menor, a densidade é maior. Quando o volume é maior, a densidade é menor. Ok? A gente pode também fazer um experimento que é do flutua e afunda. Então, por exemplo, nós temos a água, né? Nós temos a água como nós temos a água aqui como referência, certo? A densidade da água é 1 grama por ml. Então, nós jogamos 3 objetos na água. Um afundou, um ficou intermediário, ou seja, ficou junto com a água, e o outro flutuou. O que a gente pode concluir disso? Que esse sólido A tem praticamente a mesma densidade que a da água. Por quê? Porque eles ficam igualados. Já o sólido que tiver com a densidade menor que a água, ele vai flutuar, que é no caso o B. E o sólido que tiver densidade maior do que a água, ele vai afundar. Observe que quando ele afunda, ele desloca o volume da água para cima. Tudo bem? Aqui desloca parcialmente. Por quê? Porque ele não afunda completamente. Certo? Então tá.
Para sólidos com formatos irregulares, uma pedra, por exemplo, nós podemos determinar o volume de forma indireta. Como é a forma indireta? A gente coloca uma proveta, enche ela com o volume inicial e joga a pedra dentro. Aí vai ter o volume final. Nesse caso, o volume final, né, do sólido vai ser o volume final menos o volume inicial, ou seja, exatamente o volumezinho aqui deslocado, ok? Esse tipo de observação, ele cai muito em prova, para você calcular a densidade de um objeto, né? Você mede a massa dele, e aí como é que você determina o volume, já que ele é irregular? Você faz esse experimentozinho aí, certo? Então, vamos ver aqui um exemplo de questão que trabalha com isso. Olha lá. Moedas despertam o interesse de colecionadores nominatas e investidores há bastante tempo. Uma moeda, por exemplo, 100% de cobre, circular no Brasil, da colônia, pode ser bastante valiosa, ou seja, as moedinhas de cobre do Brasil colônia eram de 100% de cobre. O valor gera a necessidade de realização de testes que validem a procedência da moeda, bem como a veracidade de sua composição. Sabendo que a densidade do cobre metálico é de 9 gramas por centímetro cúbico. Então, temos a densidade de quê já? De informação. Nós temos a densidade do cobre, que é igual a 9 gramas por centímetro cúbico, ou equivalente a 9 gramas por ml. Tá. Um investidor negocia a aquisição de um lote de 4 moedas, a moeda A, a moeda B, a moeda C, D, supostamente 100% de cobre. As massas da moeda A, B, C e D são respectivamente. Então, vamos lá. A massa da moeda A é igual a 26 gramas. A massa da moeda B é igual a 27 gramas. A massa da moeda C é igual a 10 gramas. E a massa da moeda D é igual a 36 gramas. Então, temos a massa de cada moeda. Com o objetivo de testar a densidade dessas moedas, foi realizado um procedimento em que foram sequencialmente inseridas em uma proveta de 5 ml de água, conforme o esquema seguinte. Então, ele colocou aqui, 5 ml de água. Quanto subiu a moeda A? A moeda A subiu aqui, do 5, 6 e parou no 7. Então, subiu de 5 a 7. 5 menos 7, 2. Então, o volume da moeda A vale quanto? 2 ml. Jogou a moeda B. Aqui, a moeda B. Subiu de 7 até 10. 10 menos 7, então o volume da moeda B vale 3 ml. Sucessivamente, jogou a moeda C. Ela foi de 10 a 12. Então, 12 menos 10, temos o volume da moeda C de quanto? De 2 ml também, certo? De 10 a 12. E, por fim, jogou a moeda D, que subiu de 12 até 16. Ou seja, tem um volume de 4 ml. Então, o que a gente pode fazer? Pode fazer a densidade dessas moedas e compará-las com a do cobre. As que tiver a mesma densidade do cobre, é que a gente valida ela como moeda de cobre. Então, vamos lá. Densidade de A vai ser a massa de A pelo volume de A. Densidade de B vai ser a massa de B sobre o volume de B. Densidade de C vai ser a massa de C sobre o volume de C. Densidade de D vai ser a massa de D sobre o volume de D. Quem é a densidade de A?
Densidade de A é 26 dividido por 2. Quem a densidade 26 dividido por 2 dá o que pra gente? Vai, manda brasa na continha aí. Dá 13, certo? Isso é igual a 13 gramas por ml. A densidade de B vai ser quanto? Vai ser 27 dividido por 3. Isso dá quanto? 9 gramas por ml. A densidade de C é o quê? 10 dividido por 2. Isso dá quanto? 5 gramas por ml. E a densidade de D é quanto? É 36 dividido por 4. Isso dá quanto? 9 gramas por ml. Então, qual a conclusão? Nós temos que qual bateu com a densidade do cobre? O B, a moeda B e a moeda D. Então, resposta correta, letra B e D. São as moedas que, de fato, têm a mesma densidade do cobre. Então, é assim, por exemplo, que a gente resolve uma questão dessa, que a gente pode comparar as densidades, ok? Agora, aqui a gente pode falar, né? Mais uma coisinha. As mudanças dos estados físicos. Quais são as mudanças que nós temos dos estados físicos, né? Relembrando lá o estudado nos anos anteriores também. Nós temos que a mudança do estado físico, a gente tem o estado sólido, alto grau de compactação e baixo grau de vibração, líquido, vibração aproximadamente interação, gasoso, vibração maior que interação. Então, as mudanças dos estados físicos ocorrem a fusão, que é do sólido para o líquido, a vaporização, que é do líquido para o gasoso, a liquefação ou condensação, que é do gasoso para o líquido, e a solidificação, que é do líquido para o sólido. Então, relembrando esses processozinhos aí, que são os estados de físico da matéria, né? Sólido e gasoso, e os processos que ocorrem essas transições. Na vaporização, nós temos que tomar cuidado com 3 efeitos, né? Que a vaporização pode acontecer de 3 formas. Ela pode acontecer sobre calefação, ela pode acontecer sobre ebulição e ela pode acontecer sobre evaporação. Quais são as três ideias? A evaporação é aquela que você usa a energia do ambiente. Então, por exemplo, você joga a água no chão e a água seca. Isso é evaporação. Já a ebulição é quando a gente faz com aquecimento contínuo. Então, por exemplo, quando a gente está lá fervendo a água para o café, começa a borbulhar e ali nós temos a ebulição, aquecimento contínuo. E já a calefação é com excesso de energia, ou seja, é uma expansão rápida da transição de fase. Quando a gente, por exemplo, joga um pouquinho de água na panela, faz tss, tss, tá? Então, isso é calefação. Blu, 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 blu. Ebulição. E isso não tem barulho. Evaporização simplesmente acontece, certo? Então, vamos pegar um exercíciozinho trabalhando essa parte aí que nós colocamos, né, até agora. As propriedades utilizadas para distinguir os materiais uns dos outros são divididos em 3 partes, organolépticas, físicas e químicas. Associa a primeira coluna com as alternativas presentes na ordem correta. Então, vamos colocar A para organolétrica, B para propriedades físicas e C para propriedades químicas. Mas cadê? Calma, Margarida. Tá aí, ó. Tá aí a nossa
sequência. Então vamos lá. Sabor, 5 sentidos. Então, organoléptica. Opa, trocar a cozinha. Ponto de fusão. Transformação física, não é isso? Quando derrete, certo? Então, letra B. Combustibilidade é taca fogo nele. Isso é o quê? C. Tudo bem? Reatividade química. Seria qual reatividade química? Reatividade química é quando as substâncias reagem entre si. Então, letra C. Densidade. Densidade altera o material? Não. Então, é uma B. A pessoa, mas a gente observa de forma direta. Não, a gente usa balança e volume, né? Massa e volume. Odor, direto, não é isso? Então, letra A, organoléptica. E ponto de ebulição é quando ferve, temperatura que ferve. Então, letra B. Então, temos lá, letra A, letra A, letra A, letra A. Letra A, tá fora. Letra B, letra B, letra B, letra B. Tá fora. Letra C, letra C, letra C, letra C. Tá dentro. Reatividade química, letra C. Opa, bateu só essa. Depois veio B, A, B. Então, a alternativa correta, letra A. Beleza nessa daí? Tranquilinha essa, né? E mais umazinha. Observe a tabela que representa a temperatura de fusão e ebulição das substâncias. O que é a temperatura de fusão e ebulição? É quando derrete e quando ferve. Então, por exemplo, a substância 1 derrete a menos 117 e ferve a 78. Então, o que a gente pode ver? Em relação às fases de agregação, a substância assinale o que for correta. Então vamos ver aqui, ó. Esse aqui é um exercíciozinho clássico que você pode fazer assim. Vamos olhar a primeira aqui, ó. A primeira aqui está mostrando pra gente que 1 é sólido a 25 graus Celsius. Onde é que está 25 graus Celsius? Antes de menos 127, depois de 127 ou superior a 78. Então 25 graus Celsius está aqui, ó. Certo? Então, o que significa? Aqui vai ser sólido, aqui vai ser líquido e aqui vai ser gasoso. Aqui é sólido mais líquido, aqui é líquido mais gasoso. Então, essa substância vai ser líquida. Então, o item está o quê? Errado. Item 2, 80 graus Celsius. Ó, 80 graus Celsius está acima, então é gasoso. E aqui está dizendo que é líquido. Então, esse aqui também está o quê? Errado. 3, 1000 graus Celsius. 1000 graus Celsius está aqui, ó. Está maior que 800, menor que 1400. Então, está no estado líquido. Líquido, tá vendo? Uma partezinha líquida. Então, letra C. Bora ver certinho como as outras realmente batem fora. 4, gasoso a 3.500 graus Celsius. Então, 3.500 está aqui, ó, abaixo de 3.550. Então, seria sólido. Tá errado. E a 5 a 100 graus Celsius estaria entre o sólido e o líquido, o gasoso e o sólido, né? Tá ali entre o ponto de fusão e ebulição. Então, seria líquido. Então, eu acho uma forma rápida de fazer essa questão é assim. Então, hoje aí, né, nós, nessa questãozinha aí, trabalhamos a parte, né, das propriedades químicas, físicas e organolépticas, e dentro de algumas propriedades, como as transições de fase, né, fusão, ebulição, solidificação, cristalização. O ponto de fusão e ponto de ebulição, que é o quê? Que é quando você a temperatura para você ferver, ebulição, e a temperatura para você derreter ou solidificar, que é o de fusão. E também trabalhamos um pouquinho também da parte de densidade, que é massa sobre volume. Então, um grande abraço e até nossa próxima aula, videoaula.